Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Me convidaram para ir nesse programa. Eu fui convidado para ir nesse programa, era para falar sobre desigrejados. Você acha que eu caio nessa? Aí eu falei assim, eu pedi desculpas, eu falei assim, olha, eu só participo de entrevista e de programa de TV e de rádio para falar de coisas relacionadas à minha profissão, de palestrante e consultor empresarial, mas nunca para falar de coisas relacionadas ao trabalho que eu faço com o Evangelho. Então, porque na entrevista os caras sempre vão levar para o lado da brincadeira, da gozação, né? Nos programas também, porque a televisão, rádio e entrevistas, jornais também, se não sangrar, não vende. Esse é o lema do jornalismo. Se não sangrar, não dá audiência. Então tem que sangrar. Então o cara faz sangrar. Então esses programas são perigosos. Mas quando falaram ainda que era um programa de TV para falar sobre os desigrejados, aqueles que não... Eu expliquei, falei assim, ó, não participo de entrevistas. Eu rejeito muitas entrevistas de rádio, TV, revista, jornal, que querem falar sobre o trabalho de evangelismo na internet. Não, eu não falo. Porque tem outro aspecto também, né? Você entrar nesse negócio, você pode cair num debate. E o debate, como fala lá no... Tem um versículo que fala, 2 Timóteo, capítulo 2. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus. Eu estou na versão atualizada agora. Para que evitem contendas de palavras que para nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, não a uma audiência, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E na corrigida acho que fala a mesma coisa. Contendas de palavras, né? Então, esse programa em especial, eu acho que eu vi umas 2 vezes na internet, trechos deles que mandavam link para mim, né? E ele faz sempre isso, ele pega 2 pessoas, 2 pastores, por exemplo, né? Com ideias opostas, um acredita na Trindade, outro não acredita na Trindade. É mais ou menos isso. Daí põe os 2 lá, que nem uma briga de galo, né? Para eles apresentarem as suas razões. Ora, esse tipo de coisa, para quem conhece a própria carne, sabe que é uma delícia, né? Você entra, eu entro num negócio desse aí, eu adoro, porque eu dou um boi, um boi para entrar, uma boiada para não sair. Mas por isso que eu sei, porque minha carne vai se refestelar. Eu vou me exaltar, eu vou me achar muito bom, eu vou me achar muito inteligente, muito capaz, não. E isso é ruim. Isso é ruim. Por isso que eu tenho muito medo desses debates. Quando você debate com uma pessoa, não um grupo, uma pessoa, porque ele tem dúvidas ou ele contesta você, aí você está fazendo aquilo que Paulo, né, chama da defesa. Tem uma palavra grega para isso, apologia. O que é apologia? É a defesa da fé. Você está defendendo aquilo que você entende da palavra de Deus, a sã doutrina, a fé, etc. Tal. Mas não é num auditório para festival, né? Claro que o apóstolo fazia isso, sim, em auditórios, né? Porque ele fazia isso no Areópago, que era um auditório. Era um tipo, sei lá, no Maracanã e debater lá sobre a palavra. Mas ele era o apóstolo Paulo. Nós não somos o apóstolo Paulo. E ali era o começo da igreja, e ele estava então levando aquilo, seguindo aquilo que o Senhor mostrava para ele fazer. Então não quero nem julgar também os que participam desses debates televisionados ou na internet ou coisa assim. Não quero julgar porque não são os meus servos. Eu não sei o que o Senhor preparou para eles lá, né? Que o Senhor fez isso e às vezes vai ter um ali que estava esperando isso para se converter. Eu não sei. Mas eu não. Eu prefiro ficar na minha para evitar qualquer coisa desse tipo, assim, de evitar dá palco para um herege apresentar suas razões. Por isso que esse é o grande problema, inclusive desses comentários que eu deixo aberto, que eu tenho que vigiar sempre, porque ali pode um herege, ele vê ali que tem muita gente vindo, ele vai lá e despeja o seu veneno. Então você tem que ir lá e jogar logo um balde de quiboa em cima, de água sanitária, e apagar e queimar
e fazer qualquer coisa. Então é andar sobre ovos. Tudo que envolve grupos é andar sobre ovos. Já participei de grupos. Tem um irmão que é casado com o Zé, do Rio de Janeiro, o Zé Peleteiro, casado com a Graziella. Nós nos conhecemos num grupo assim, um grupo de debate de evangélicos. Então ali, meu amigo, tinha de tudo. Tinha de tudo. O cara falava, um falava que não tinha ressurreição, outro falava que tinha ressurreição. Então era um banzé, né? Eu estava no começo da minha conversão, isso daí. Aí não era no começo da minha conversão, não, já era no começo da internet, aliás. Mas o senhor, chegou uma hora também, eu espirrei, caí fora. E graças ao senhor tinha um ali, tinha o Zé, o Zé Peleteiro, que queria conhecer a verdade do lugar de reunião. E foi dali que ele saiu. Não sei se tiveram outros, talvez só o senhor que vai saber isso daí. Eu ia falar mais uma coisinha só. Agora eu esqueci o que, o que eu ia falar. Deixa eu ver se eu resgato aqui. O que era? Tá. Eu estou aprendendo sempre, sabe? Porque eu sou muito combativo. E até um dia eu falei para o Lemão, né, que, não sei se ele lembra, uma vez a gente estava conversando, e eu falei desse meu temperamento de afirmar coisas, afirmar com certeza, assim, com uma certeza absoluta, que é assim, não sei o quê. Eu expliquei para ele, falei assim, eu tenho que ser assim até na minha profissão, né? Eu não posso chegar num palco lá com 2.000 pessoas, numa palestra, e falar assim, olha gente, eu não sei se é exatamente isso, não sei, ó, vocês veem aí se... Eu não sei, deixo para vocês decidir. Porque daí o cara fala assim, esse cara é muito mole, chama outro aqui que afirma as coisas, né? Que nós queremos afirmações, não queremos uma pessoa que tá na dúvida se é ou não é tal. Então, mas eu estou aprendendo sempre, e uma coisa que eu já aprendi, teve um lá que entrou, quis debater, ontem e hoje, ele pôs um comentário lá que ele não acreditava na teoria do intervalo, né, que há um intervalo entre os versículos 1 e 2 de Gênesis, e que pode ter existido uma criação primordial, e essa criação ter sido destruída por algum cataclismo aí da queda dos anjos, ou alguma coisa semelhante, e que nessa criação tinha dinossauros, tinha animais selvagens, tinha um monte de coisa que nós não sabemos como foi, porque não tem a revelação de como ela era. Existem fósseis enterrados aí, só existe a gasolina que a gente põe no carro, que é combustível fóssil, ou seja, teve florestas que ficaram enterradas aí milhões de anos, mas não tem mais nada, porque o senhor não quer falar disso, o senhor quer falar só dali para frente. Mas ele entrou lá, falou, não, porque os teólogos mais entendidos em grego e hebraico, eles papá. Ele trouxe a visão que é da Igreja Católica e das igrejas protestantes, convencionais, tradicionais, fundamentalistas, tal, que acreditam não nisso, não que tenha havido intervalo. Então eu peguei, dei alguma explicação curta, mandei alguns links para ele e falei assim, olha, se você quiser ler em inglês, tem aqui alguns links, leia lá em inglês também, né? Se quiser ler comentário. Mas alguns acreditam assim, outros acreditam assado, mas ainda bem que isso não é uma doutrina firmada, né, para nós hoje, andarmos, ou seja, se eu não acreditar na teoria do intervalo, ou acreditar, não tem salvação para mim, não é nada disso. Não é nada disso. Me perguntou também, tem até um irmão que é aqui de Limeira, o Lemão deve conhecer ele também, ele debate muito esses temas, porque ele ele é da igreja presbiteriana, ele faz muitas palestras sobre a criação jovem, né, a terra jovem. E eu conheço ele pessoalmente, é um cara assim muito legal, um cristão muito dedicado também, desde quando eu conheço ele, coisa de mais de 20 anos, sempre dedicado às coisas de Cristo, tudo. E eu sempre explico, a pessoa assim, mas e fulano lá, aquele físico? Eu falo, ele tem um posicionamento diferente, porque ele acredita que nós temos que provar a criação pela ciência. Então ele apela muito para a ciência. Porque a ciência diz isso, a ciência diz aquilo, e com isso ele tenta provar a criação dos 6 dias, né? Mas a criação, ela não é provada pela ciência. Lá Pedro fala, é Hebreus que fala, é Pedro, pela fé
pela fé sabemos ou cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então não é ciência que nos comprova a criação, é fé. Só isso, é por revelação e fé. Então não adianta correr atrás de ciência, para isso é perda de tempo. Nós não podemos correr atrás de ciência. E aí eu expliquei essas coisas, mas aí eu falei, então tá, continue assim, né? Você acredita assim, amém. O que eu vou fazer, né? Não vou brigar por causa disso. Mas ele continuou insistindo. Aí começou a postar textos inteiros tirados de sites. Olha, mas veja esse aqui, mas veja aqui. E a minha área de comentário, ela bloqueia links. Porque quando o cara bota um link, a pessoa vai atrás do link e vai parar num lugar que você não tem o controle, né? Então, quando é link, já é bloqueado, é default. Ninguém consegue postar um link nos comentários. Aí eu fui ver lá, tinha uns comentários bloqueados dele por causa de link. Um era um link para esse irmão de Limeira, que fala da Terra Jovem, e eu sei que em outras coisas ele não vai ter nenhuma malignidade nas doutrinas que ele prega o evangelho normal, né, o evangelho puro. Mas tinha um outro link de um tal de professor de hebraico, de grego, de, sei lá, acho que até de Klingon, a língua lá dos Jornada nas Estrelas. Que o cara é professor de tanta coisa, deve ser também de Klingon, né? Mas na hora que eu vi, eu falei assim, pronto. Não vou nem perder tempo mais com esse cara aqui, porque esse link que ele mandou é de um herege de carteirinha, um cara que vende livros de hebraico, vende cursos de hebraico e de grego na internet, e que nega a trindade, nega a divindade de Cristo, nega um monte de verdades bíblicas, porque ele vai lá, faz malabarismo, ele pega as palavras gregas e hebraicas e faz que nem aquelas bolinhas que joga para cima assim, ó, e aí ele confunde quem está ouvindo a conversa dele, e pronto, e aí ele bota as ideias dele. Então já bloqueei esse irmão que estava insistindo, ele queria agora insistir, ele queria usar a plataforma, ele queria usar o palco para apresentar suas ideias. Isso não. Isso aí pode esquecer. Aqui não, malandro, né? Como se diz, né? Já bloqueei, ele não vai mais poder comentar. Mas eu sempre, quando é por e-mail também, que a pessoa escreve, eu vejo que ele vai insistir numa ideia, eu escrevo assim, então tá. Aí o cara responde, mas você não vai apresentar seus argumentos? Não. Quer ver um cara ficar bravo? É você deixar ele falando sozinho. Então, numa discussão, quando você percebe que você está jogando pérolas para os porcos, vire as costas e vá embora. Você vai deixar ele louco da vida. Porque ele precisa de ouvidos, né? Todo herege, ele precisa de ouvidos, ele precisa de seguidores. É o que fala lá em Atos 20, né? Paulo falou, entrarão no rebanho os outros, levantarão dentre vós mesmos homens falando coisas perversas ou pervertidas para atrair discípulos. Então, uma pessoa assim, que insiste, ele quer discípulo. Ele quer atrair discípulo. Então você vira as costas e fala assim, então tá, continue assim. Boa sorte. Feliz Natal e próximo Ano Novo. E cai fora. Pega suas coisas e pula fora. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.